vai. Muito bem, muito obrigado, pessoal, por estarmos aqui mais uma sexta-feira, às 9 da noite, 9h06 agora. Esperamos alguns irmãos entrar. Joslaine, seja bem-vinda. Luísa, Jorge, Alex, Roger, Maiara e todo mundo que está aí, que vai entrar depois e que vai assistir lá no YouTube. Então, mais uma vez, quero agradecer a Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos aqui para a gente começar o nosso estudo e para que a gente possa nos conectarmos com a palavra Santas Escrituras, tá bom? Senhor nosso Deus, quero te agradecer, Pai. Mais uma vez estamos aqui, obrigado depois de alguns dias aí sem conseguirmos fazer o estudo, mas temos o privilégio de estarmos com vida e saúde. E hoje é um dia tão importante porque não celebramos, mas lembramos, né, o sacrifício de Jesus na cruz nessa sexta-feira. Segundo as Escrituras, o Senhor morreu e ressuscitou, então nós temos essa esperança. Mais breve, a maior esperança, a bendita esperança é a tua volta. Nós queremos estar com o Senhor lá na eternidade, deixar este mundo para trás de problemas, de dificuldades e na certeza de que fomos sim criados para vivermos aqui, mas por conta do pecado este mundo já não é mais para nós. Por isso, nós suplicamos ao Senhor, esteja conosco, com cada um aqui, com as suas famílias, com aqueles que vão assistir depois, que se lembrem, não do estudo talvez, mas se lembrem de que Jesus é o seu Salvador, Jesus é o meu Salvador. E é isto que importa. Pela graça somos salvos. Devemos obedecer às leis do Senhor, tentarmos fazer aquilo que é correto e justo, mas somente o sacrifício de Jesus já é suficiente, e por isso te agradecemos, ó Pai, porque nenhum de nós é digno, nenhum de nós é capaz de retribuir tudo que o Senhor fez por nós. Então, nós agradecemos mais uma vez e pedimos a presença do Santo Espírito, que é o nosso grande mestre que vai orientar-nos aqui, Senhor, ao abrirmos, a folharmos, a passearmos por dentro das Escrituras para conhecermos cada vez mais o teu querer em nossa vida. Abençoa cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vou aumentar a tela aqui. Estão vendo a minha tela aqui, certo? Se não estiverem, fale não, senão eu vou seguindo aqui. Muito bem. Livro de Crônicas. Primeira Crônicas. Crônicas é dividido entre primeiro e segundo. É um livro que já saímos ali do Pentateuco, caminhamos por Juízes, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, as histórias dos reis de Israel, reis de Judá, como vimos no último estudo, né? A história de Acasias, Eliseu, Jorão, Ezequias e tantos outros ali, histórias que tivemos a oportunidade de conhecer ou recapitular de Primeira e Segunda Reis, tantos erros que o povo de Israel cometeu e que sirva de lição para que a gente não siga os mesmos caminhos, né? Porque Deus tem bênçãos especiais para cada um de nós aqui. Muito bem. Vamos contextualizar então aonde estamos, né? Da onde viemos, para onde vamos. Dois livros de crônicas relatam a história de Israel desde as suas raízes. Você vai perceber, se você tiver com a tua Bíblia aberta, se puder acompanhar não só na tela, mas junto na escritura, você vai ver que começa a primeira palavra chama Adão, ou seja, conta a história lá da raiz, lá de trás dos ancestrais nossos, começando pelo primeiro homem criado por Deus e indo até uma parte da história. Até onde? Até o retorno do exílio babilônico, né? Todos sabem que, principalmente o livro de Jeremias, Daniel, Ezequiel, nós temos a história do cativeiro babilônico, aonde o povo de Israel foi capturado por Nabucodonosor, ficou 70 anos na Babilônia, depois regressou à sua pátria, Jerusalém, terra de Israel. E é até ali que conta uma parte da história. E assim como o livro de Samuel, o livro de Reis, os dois livros, Primeira e Segunda Crônicas, eles eram originalmente uma única obra na Bíblia hebraica. Então não havia separação, primeiro e segundo, né? Era um contexto integral. E aí, mediante a Septuaginta, a Vulgata, são traduções feitas ao longo da história, foi subdividido para ficar mais entendível ali essa separação. Depois, logicamente, se você estudar um pouco mais a respeito do contexto, como é que o cânon bíblico foi formado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
Depois foi inserido capítulos, versículos, né? Então, de forma original, se você pegar um pergaminho, um texto em hebraico, ele não tem separação entre capítulos e versículos, né? Então, isso foi constituído depois e facilita muito aqui o nosso entendimento. No hebraico, eu vou fazer a pronúncia, espero que esteja correto. Divrei Hayamim, ou seja, crônicas significa os eventos dos dias ou dos tempos, né? Ou seja, histórias relacionadas àqueles períodos, àqueles tempos, daqueles dias em que existiam essas histórias aqui. Este é o significado. Possivelmente foram escritos por Esdras, o mesmo que escreve, né, que tem aqui o livro de Esdras, que daqui a algum tempinho nós já vamos chegar lá também, onde conta a história lá pós-exílio ali, inclusive do quinto século antes de Cristo. E o tema principal destes livros é a aliança davídica, né? Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa junto a Davi que o seu trono, sua sucessão iria continuar. Então, nós vamos ver um pouquinho da linhagem aqui hoje e como base permanente para a esperança de Israel, né? Uma vez que reis antecessores, predecessores acabaram errando muito. Então, duas instituições procedem ali no finalzinho do Primeira Crônicas aqui, que é o que a extensão da monarquia com Salomão, que é o filho, e a construção do templo. E o sonho de Davi, justamente, né, um dos sonhos era construir esse templo dedicado ao Senhor. Você vai ver aqui hoje comigo as palavras que ele usa falando disso. Mas ele não pôde, e a Bíblia é muito categórica em dizer qual é o motivo que não pôde construir este templo. Então ficou a cargo do seu filho Salomão, o herdeiro do trono. E assim sucessivamente a história continua. Vou dar um pega aqui, gente, direto do 1 ao 9, tá bom? Se você pegar a Bíblia, é bastante capítulo, mas é um pouco extenso a gente ficar olhando aqui, até pelo tempo que a gente tem, mas você vai ver que vai aparecer só nome de gente, um monte de nome, um monte de nome. Então, se você que não tem filho quiser se inspirar o nome do seu filho, você pode pegar vários aqui bem legais. Por exemplo, Bet Hanan, Tilon, Gedor. Tem vários nomes legais aqui na Bíblia que você dá para os teus filhos aí, tanto de homem quanto mulher. Malquirão, Seraías, enfim, é claro que eu estou brincando, mas você precisa entender que os nomes em hebraico, né, traduzidos para o português e para suas devidas línguas, eles têm um significado profundo, né? Então, a nossa visão portuguesa, na linguagem né, portuguesa aqui do Brasil, a gente olha para esses nomes e acha um pouquinho estranho, mas é assim mesmo, e a genealogia carrega ali, então, por isso que eu trouxe essa foto aqui, né, de uma extensão de um rolo ali com várias e várias gerações, de Adão até Saul. Então, vamos lá. Capítulo 1 fala de Adão até Esaú, né? Depois dos filhos de Isaac lá, Esaú e Jacó. Então vem, conta um pouquinho da história de Noé, um pouquinho da história de Abrão, né? Cita, na verdade, né? Não dá uma contextualizada profunda, mas ele começa lá: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleel, Jarad, Enoque, Matusalém, Lemeque, Noé, e assim vai embora, trazendo toda a descendência. E imagina para você montar uma árvore genealógica disso aqui, é impressionante, né? Por exemplo, lá nos evangelhos fala ali da genealogia de Jesus também, né? Vai pegando os principais patriarcas e vai chegar lá atrás em Adão. Então é muito legal a conexão que a Bíblia tem. Capítulo 2 vai falar de Israel, ou seja, Jacó, e aí vão ter as 12 tribos. Se você não se lembra quais são, você pode ver comigo ali no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Então aqui são as 12 tribos conhecidas, e aqui ele nomeia de volta, né? Em textos antigos ali de outros livros, ele já menciona lá na história, principalmente no contexto inicial lá em Gênesis. E aqui vai avançando a história, né? Depois vem Davi. Davi teve muitos filhos, né? O mais famoso é o Salomão, obviamente, mas a gente já estudou os outros filhos, Amenom, Absalão, Adonias, e aí ele teve também filhas, né? E aqui a Bíblia diz, a partir do capítulo 3 ali, vários nomes. Veja só, verso 5: Davi reinou 33 anos em Jerusalém e 7 anos em Hebrom. Então, Davi foi um rei que conduziu Israel por 40 anos. Então, e olha lá, onde Davi reinou 33, que foi na maior parte do seu tempo, foi em Jerusalém, ele teve os seguintes filhos. Daí a Bíblia fala o nomezinho de cada um lá: ó. Simeia, Sobabe, Natã, Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, fora aquele bebê que morreu, né?
filha de Amiel. Davi também teve mais 9: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elisama, Eliada, Elifelete. Olha só, fora os que eu já citei antes ali, né? Que é o Adonias, o Absalão, enfim, o Salomão. Olha quantos filhos Deus deu para Davi, né? Lógico, ele errou, a gente já sabe alguns pecados ali que a Bíblia relata, né? Principalmente o pecado com Batseba e Urias, mas Deus também abençoou, né? Ele teve alguns episódios muito tristes, a gente sabe que o principal é aquele da traição, né? Com Batseba. Inclusive, quando ele foi falar com o profeta Natan, através do profeta, Deus profetizou, né? Ele contou aquela historinha. Uma vez tinha lá um homem rico e um pobre, e um tinha lá um cordeirinho, lá um bichinho, e o outro tinha um monte. Ele mandou matar o do pobrinho. E aí o Davi começou a ficar irado, né? Falou: quem que é esse? Esse cara merece ser punido 4 vezes mais, né? E aí Natan fala: esse cara é você, Davi. Eu tô só contextualizando, mas é a situação que você cometeu lá com Batseba. E aí você vai ler os relatos bíblicos, esses quatro, que ele pague 4 vezes mais, né? Ou seja, da própria boca de Davi, foi exatamente os seus 4 filhos que morreram e a angústia muito grande dele, né? Então a Bíblia é perfeita nas suas alusões, nas suas palavras. Então a mesma profecia que Davi sentenciou lá para tal da historinha era para ele mesmo e os 4 filhos morreram. Mas ele teve uma galera de filhos, como a gente viu aqui. Depois vem as outras genealogias, ali a partir do capítulo 4, os outros descendentes de Judá. E tem uma história bem curiosa aqui, gente. Não sei se vocês já leram, que é de um rapaz chamado Jabes, ou Jabes, né? Depende da pronúncia aí. Então diz ali que ele era muito respeitado, no verso 9 do capítulo 4, diz que ele era muito respeitado na sua família e a sua mãe deu o seu nome lá porque, né, o significado, olha só, com muitas dores eu dei à luz. Então por isso que deu o nome dele de Jabes, ou Jabes. E aí o verso 10 diz assim: Ele orou ao Senhor Deus de Israel e disse assim: Ó Senhor, me abençoa e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando-me de dores. Ou seja, né, ele estava pedindo para Deus o abençoar de várias formas. E aí termina o finalzinho do verso 10. E Deus atendeu o seu pedido. Veja, a história desse homem aqui é muito curta, mas é uma profunda lição que nós tiramos daqui só do verso 10. É um homem que sua mãe, né, teve dores de parto, ele era um homem, né, certamente respeitado, como diz a Bíblia, mas aqui caracteriza a comunhão que ele devia ter com Deus, né? Ele orou a Deus, pediu para que Deus abençoasse, e abençoasse ele de forma financeira, inclusive, saúde e tudo mais, e a Bíblia diz que Deus concedeu. Então, isso é uma porta aberta para que eu e você possamos sim clamar as bênçãos e as promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei se Deus vai atender o teu pedido, né? Vamos imaginar que você esteja precisando de um emprego. E aí você ora, ora, ora e nada acontece. Talvez Deus tenha propósitos muito maiores para a tua vida que ainda não chegou a hora. Mas, de outra forma, talvez você peça e seja atendido, assim como aconteceu diversas vezes na minha vida, aonde eu pedi para que Deus pudesse me abençoar em tal área, seja nela na área financeira, seja era na área de saúde, que já passei por muitos problemas, na área conjugal, enfim, paternal, enfim, no trabalho, qualquer coisa. Deus muitas vezes não me respondeu. Mas outras tantas Deus me respondeu e aquilo acalmou meu coração e eu consegui conquistar aquilo que ele prometeu, sabe? Então eu não tenho, irmãos, uma resposta concreta para vocês, isso é muito pessoal com Deus, mas eu também não quero ficar aqui vendendo um sonho para você, né? Como infelizmente muitos pregadores fazem. E eu não sou pregador, né? Estou aqui estudando com vocês, mas né, que fala: Deus vai te abençoar, irmão, se você entregar o seu dízimo, a sua oferta aqui, você vai ser rico, né? Primeiro que você tem que entender os contextos. Então, cuidado com as promessas que as pessoas falam dizendo que são de Deus. Então, busque a Deus em oração, busque saber qual é a vontade dele para a tua vida, que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente até do teu próprio entendimento, né? Então, tomara que seja igual a história do nosso amigo Jabes ou Jabez aí, né? Tomara que Deus abençoe a minha e a tua vida e de quem estiver assistindo aqui depois. Muito bem, capítulo 5 vai pegar as outras demais tribos ali, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, que ficou lá do lado leste do Jordão, se dividiram lá atrás, né, quando entraram em Canaã, por isso que é meia tribo. Uns ficaram para cá e outros para lá, e eles lutavam juntos, e a história vai contando aqui. Aí no capítulo 6 já vai falar dos levitas, e olha só que curioso, isso aqui a gente já estudou lá atrás, se eu não me engano, no livro de Números.
Está escrito ali no capítulo 6, se você tiver com a tua Bíblia, veja lá no verso 1. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E ali, o contexto explica qual era a função desses caras, né? Não diz aqui exatamente em Primeira Crônicas, mas eu quis chamar a atenção justamente pelos nomes deles, né? Então a gente já estudou que os Gersonitas, né? Assim eram os filhos de Gerson, eles eram os responsáveis pelas cortinas, pelos tecidos lá do tabernáculo do templo, né? Onde acampavam junto com Moisés lá no deserto, né? Aí nós temos o Coate aqui, que são os coatistas, eles eram os responsáveis pelos objetos ali do santuário. A parte da arca, a parte do candelabro, a mesa dos pães da proposição, o incensário, quem manuseava esses artifícios todos eram os sacerdotes habilitados para isso, segundo Deus, são os descendentes de Coate. E por último, os descendentes de Merari, eles são aqueles que eram responsáveis pelas bases, ou seja, para levantar e baixar o acampamento, para fazer as barras, para fazer a parte externa do tabernáculo, do arraial, né? Como se fosse um muro, mas era a tenda ali que envolvia as bases de fora. Então, só para você entender como a Bíblia é cheia de detalhes, de riquezas, né? E assim sucessivamente, além de eles serem músicos também, né? Depois vem as outras tribos, e aí completa-se ali todo o Israel a partir do capítulo 7, Sacar, Naftali, Benjamim, Manassés e assim sucessivamente. O capítulo 8 fala exclusivamente da tribo de Benjamim, da onde vem o rei Saul, e aqui ele conta um pouquinho mais de forma profunda, a partir do capítulo 10, a história de Saul, que a gente já viu em outros livros da Bíblia anteriores. Só que tem um detalhe aqui, gente. Olha só, como a Bíblia, ela, se você não prestar atenção, você só vai lendo, vai lendo, vai lendo. Mas olha que interessante o capítulo 9, o verso 1. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Beleza. Por sua infidelidade, que a gente já sabe que o povo errou, errou, errou muitas vezes, o povo de Judá foi levado para onde? Prisioneiro para a Babilônia. Então a gente sabe, né, os 70 anos, como já comentei agora há pouco. Mas, se você virar uma página na Bíblia, no capítulo 10, você vê a história de Saul, a história de Davi, e a pergunta é: o exílio babilônico, ele foi antes ou foi depois de Saul e Davi? Quem pode me responder essa? Quem chuta? O exílio do Daniel foi depois. Foi depois o exílio, mas por que que então o capítulo 9 está contando uma história que foi depois? E aí você vira a página, ele vem com Davi e com Saul. Qual que é a lógica da Bíblia de falar algo do futuro, daí no próximo capítulo ela voltar para o passado? Faz algum sentido isso? Talvez não está na ordem cronológica, não sei te responder. É. Quem mais? Ou para Deixa... contar por uma outra perspectiva, né? Na mesma época, mas contando de uma outra forma, ou algum outro relato sobre, né? Sim, Para explicar melhor. sim, sim. Por isso, nós vamos ver alguns outros detalhezinhos hoje bem interessantes, mas se você quiser, igual eu, assim, que gosta de mexer e pintar a Bíblia e rabiscar, eu não sei se você vai ver aqui agora no vídeo como é que fica para vocês, mas eu tenho esse livro aqui na minha mão, aqui, ó, que é a do Rodrigo Silva. Chama A Bíblia de Aleph a Ômega. O que que significa isso aqui? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, a Bíblia foi escrita em hebraico, porções pequenas em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então ele pega, ele faz aqui uma brincadeira, né? Aleph é a primeira do hebraico, que como se fosse Gênesis, e ômega a última do grego, que no Novo Testamento foi escrito em grego, Apocalipse, né? Então ele pega assim, a Bíblia da ponta a ponta, é mais ou menos isso. Assim como Deus diz, né? Eu sou o alfa e o ômega, só que lá em Apocalipse o alfa é no grego, né? Então o Rodrigo Silva fez esse livro, e eu comprei ele há uns 3 anos atrás, eu acho. E tem sido assim, sabe, de tamanha riqueza você entender por que que Gênesis é o primeiro livro, por que que Apocalipse é o último. Por que que, por exemplo, se você ler aqui, ó, até hoje no estudo que nós estamos fazendo, na última página lá em Crônicas 29, ele fala assim, ó,
Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente ou do profeta Samuel, beleza? Samuel tem livro na Bíblia. Do profeta Natã, peraí, Natã não tem livro na Bíblia. E do profeta Gade. Gade também não tem livro na Bíblia. Outros textos do profeta Ido, da profetisa Uda. Então você tem vários e várias citações na Bíblia dizendo: estão escritos nos livros dos reis de Israel, estão escritos nos livros tá, 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 tá. E aqui, dentro desse material, você vê que na época foi escrito muita coisa. Na própria época de Jesus e antes, enfim. Só que o que entrou no cânon bíblico, que é o que eu e você temos em mãos, que é a Bíblia, é isso aqui. São os 66 livros de Gênesis ao Apocalipse. E na Bíblia Católica nós temos os 7 deuterocanônicos ou apócrifo, né? Apócrifos. Nós temos alguns livros a mais lá. Então, aqui ele explica por que que entrou, por que que não entrou, por que que a ordem é essa. E eu tenho uma Bíblia aqui em casa, gente, bem interessante. Outra hora eu posso mostrar para vocês. Ela é por ordem cronológica. Então ela começa lá não com Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, né? No princípio, Bereshit, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. O que que ele começa? Ele começa com João, capítulo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Ou seja, ele remete que Jesus estava lá na criação, como está escrito no Novo Testamento. Aí depois vem Salmo 90, se eu não me engano. De eternidade em eternidade ele é Deus. Depois vem mais uma. Daí que começa a Gênesis, né? Aí e no princípio criou Deus tudo. Então aí você vai seguindo uma ordem cronológica do que realmente foi. Então aqui, como a Maria Luísa falou, né? Ele faz ali uma parada, explica um contexto, depois no outro capítulo ele está falando de um evento que aconteceu antes disso, né? Mas a Bíblia, eu acho que é de propósito isso, porque para que a gente coma isso aqui, gente, igual está escrito lá em João, em Apocalipse capítulo 10, né? A história de João e o livrinho, que ele comeu o livro lá, ficou doce como mel na boca e amargo no estômago. Logo, lógico que quando a gente chegar em Apocalipse, nós vamos explicar, isso é um contexto profético, mas trazendo aqui para o nosso dia a dia, a gente tem que comer a Bíblia. Literalmente, a gente tem que entender por que que isso está aqui, né? Questionar o texto. Eu vou mostrar para vocês coisas bem interessantes hoje, questionamentos bíblicos, que até mesmo nós que somos cristãos falam assim, mas por que que tá escrito assim e ali no outro tá escrito do outro jeito? Eu vou mostrar aqui, eu não vou dizer erros na Bíblia, beleza? Eu vou explicar por quê. Mas eu vou mostrar, eu quero que você leia na tua Bíblia os dois textos que eu vou te passar aqui, são quatro textos, na verdade. E você vai ver que está escrito diferente num lugar, diferente do outro. Daí você vai falar assim: ah, então a Bíblia alguém adulterou. Calma, já vamos chegar lá. Vamos lá, continuando. E quanto nome estranho aqui, né? Igual eu já citei ali, se você quiser dar o nome para o teu filho aqui de algum desses, você vai achar muita coisa até o capítulo 9. Muito bem, gente. Chegamos aqui. Então, o cânon tradicional ali do Gênesis ao Apocalipse não está em ordem cronológica, como eu acabei de falar, e é importante estudar e entender a ordem que foram escritos os textos, para que você possa encontrar uma leitura, uma visão mais ampla aí, para que você possa entender, beleza? Mas independente disso, se você não tem interesse, né, ou não quer, ou enfim, não tem capacidade, pouco importa, gente. O que importa realmente é você aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, se você puder e tiver condições, leia a Bíblia uma vez inteira, de ponta a ponta, pelo menos, sabe? Gaste seu tempo precioso, não no Instagram, nessas coisas que tomam o nosso tempo muitas vezes. Gaste ali 10, 15 minutinhos por dia estudando a palavra, você vai ver que em um ano você já vai ler a Bíblia inteira e nem vai perceber que passou tão rápido. Muito bem, tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Posso continuar? Vou continuar. Primeira Crônicas 10. O fim trágico do rei Saul. Nós já conhecemos a história, está escrito em livros anteriores ali. A história está lá em 1 Samuel 31, 2 Samuel capítulo 1. A gente sabe que rei Saul foi o primeiro rei escolhido pelo povo, né? Deus não queria que o seu povo fosse liderado por um ser humano, mas o povo disse: Olha, Senhor, as outras nações têm um rei, nós também queremos. E aí pediram, e Deus falou: Então, vai lá, galera, eu vou entregar um rei para vocês aí.
Saul foi desobediente, foi tomado por medo, lá em 1 Samuel 13 conta a história, né, que ele deveria aguardar o profeta Samuel chegar, passou 7 dias lá, ele não chegou, e ele falou, vou queimar uns holocaustos aqui, os holocaustos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele tomou as rédeas ali, e aí o profeta chegou e falou, pois é, meu filho, você não soube esperar. Ah, mas eu estava com medo, porque os filisteus estavam aqui acampando ao redor, não sabia o que fazia, então ele não confiou na palavra. E aí Deus destituiu ele do cargo, e aí ele começou a ficar perturbado, perseguiu muito a Davi, a gente já estudou sobre isso, né? Então veja só, o livro de Crônicas, gente, ele está repetindo muitas histórias de Samuel ali, de reis, né? Então é um livro que a gente já vai ver muita coisa que a gente já viu em outros estudos. Mas, de certa forma, Deus quis que estivesse isso aqui no cânon bíblico para reforçar a nossa mentalidade, que a gente tem que ser obediente, enfim, e relatar as histórias aqui. Então, muitas das coisas são repetições do que a gente já viu, beleza? Então, Deus era com Davi, mesmo Saul tentando matar ele a toda hora lá. Davi soube esperar a sua hora. Lembra-se lá que Davi teve muitas oportunidades para matar Saul, né? Aqueles episódios dentro da caverna, Saul foi lá fazer as suas necessidades, a Bíblia diz, né? E ele estava ali esperando com uma espada ali, ele poderia ter ferido Saul, mas ele falou: "Eu não sou digno de afrontar o escolhido, o ungido de Deus", né? Então Davi foi muito comedido, ele foi muito ele tinha o coração realmente, ele era segundo o coração de Deus, como a própria palavra diz, porque ele esperou o momento certo. Ele confiou em Deus. Teve erros, muitos, muitos erros, a gente sabe disso, mas ele foi considerado um homem temente a Deus. E aí chegou a consequência, né? O verso 13 e o verso 14 do capítulo 10 finaliza a história deste homem. Saul morreu, né? Se jogou em cima da sua espada porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra, chegou a consultar, ó, aqui mais uma evidência, né? Chegou a consultar a médium lá em 1 Samuel capítulo 28, se eu não me engano, a bruxa de Endor, né? Consultou a médium lá depois que Samuel tinha morrido, para buscar orientação em vez de consultar ao Senhor. Então ele foi lá, e a gente sabe da história, foi consultar uma cartomante, uma pessoa que mexe com o mundo do ocultismo, enfim. E Deus falou: não faça isso, meu filho. E ele fez. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Muito bem, termina a história de Saul, a gente já conhece, vem a proclamação aqui de Davi como rei de Israel, e toda a comunidade agora fica um pouco mais em paz, né? Então a Bíblia diz com essas palavras aí, que verso 1 do capítulo 11, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel nas batalhas, porque ele tinha feito aquela grande aquele grande episódio com Golias, né? Então, o povo reconhecia que Deus era com Davi, né? Todo o contexto que a gente já está careca de saber, ele era um menino, né? E aí Deus foi lá e fez ele ganhar a batalha. Então houve um apoio da comunidade de Israel, da liderança, do exército, todo mundo apoiou, falou: beleza, Davi, agora nós estamos contigo. E a prosperidade veio, as coisas deram certo. Davi conquista Jerusalém, né? A Bíblia diz a terra dos Jebuseus, aqui que é Jerusalém. E assim as conquistas vão acontecendo. E Davi ia fazendo seus aliados, e muitas pessoas começaram cada vez mais a ser fiéis a ele, né? Então, se ajuntar, e o exército passou a ser bem numeroso aqui. A Bíblia até coloca a quantidade de adeptos que Davi teve, né? Quantas pessoas se juntaram ali. E o povo, olha que interessante, não era por medo, não era por interesse. A Bíblia deixa muito claro que o povo se alistava de forma voluntária. Isso está no capítulo 12. Aqui, ó. Capítulo 12, verso 22. Diariamente chegavam soldados para ajudar a Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Em outra versão, como um exército grande e poderoso. E aqui, a partir da sequência, começa a contar ali quantos era da tribo tal, quantos da outra, e aí junta toda a galera. E aí diz aqui que era mais de 120 mil soldados, enfim, Davi conseguiu criar aí um exército numeroso e as coisas iam todas bem. E o exército se consolidou e Davi foi muito usado por Deus, como a gente já sabe. Muito bem. Chegamos agora
na história, já que ele estava em Jerusalém, tinha conquistado a terra dos Jebuseus ali, ele falou: agora vamos trazer a Arca da Aliança para cá. Lembra-se que a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado dentro do arraial do tabernáculo. E agora eu faço a pergunta: o que é que tinha dentro da arca? Quem é que se lembra? O maná, as leis, o cajado florido. Perfeito. Muito bem, tirou 10 na prova, Jorge. Pode, pode ganhar, vai ganhar um doce. Olha lá, ó. Então, o maná, o cajado de Arão que floresceu com a amendoeira e a orientação de Deus para a nossa vida através dos 10 mandamentos, né? Então, isso não é objeto, não eram meros objetos colocados ali dentro do acaso. Lembre-se que tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo que você absolutamente questionar, você vai encontrar um motivo por trás daquilo que era feito. E as tábuas são, né, a orientação de Deus para o seu povo, para que não peque, para que não se desvie dos seus caminhos. Por isso eles são válidos até hoje, né? Então, muitas denominações, muitas, e eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de Bíblia puramente, né? Do Gênesis ao Apocalipse você encontra isso. Então, muitas pessoas confundem algumas coisas, né? Ah, mas hoje, né? Hoje é um dia propício a isso. Jesus morreu na cruz. Hoje é 3 de abril de 2026. Nós lembramos aí da morte do nosso Senhor. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita muitas vezes, né, que os mandamentos, ou seja, as ordenanças, elas foram cravadas na cruz, né? Então, elas ficaram ali e nós não precisamos mais seguir aquilo que, entre aspas, o Antigo Testamento dizia que tinha que ser feito. Mas você tem que se lembrar que contexto Paulo está falando e qual é a palavrinha que está por trás, né? Então, por exemplo, quando ele diz ordenança, então você vai lá para o Antigo Testamento, você vê as inúmeras ordens ali da sociedade de Israel, questão jurídica, né? São as leis da sociedade, a questão né, de tudo que você precisava fazer ali, você tinha uma orientação para Deus. Então, como o povo tinha acabado de sair do Egito, né? Era um povo meio chucro, igual diz a minha esposa, não sabia lidar com as coisas e Deus colocou algumas leis. Mas a lei moral, que a gente chama, ou seja, aquilo que revela o caráter do pecado, né? Lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia, ele diz assim, né? A respeito dos mandamentos, ele fala lá em 1 João, capítulo, deixa eu pegar, capítulo 4, se eu não me engano. 1 João, capítulo 3. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque de fato o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Ou seja, o que é a lei? A lei revela o pecado, né? Então, a desobediência aos 10 mandamentos, nós estamos pecando. Ah, mas e já ficou na cruz, mais um mandamento ou outro aqui, Deus não leva em consideração? A hora que chegar em Apocalipse, eu vou te mostrar o que é que tem lá no céu. A própria Bíblia diz, Apocalipse capítulo 11, verso 19, se eu não me engano, diz lá: está aqui no céu a arca da aliança. Ou seja, perdão, a arca da aliança com a tábua dos 10 mandamentos. Então, para que você entenda que isso está lá diretamente no céu. Então, para que a gente possa olhar para isso e se está lá no céu, né? Deixa eu ver se é 11, 19, mas acho que é isso mesmo, isso mesmo. Foi aberto o santuário de Deus e foi vista a arca da aliança. João lá no fim dos tempos, para que a gente possa entender. E o próprio mestre já orientou, né? João capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os mandamentos. E aí nós temos o cajado de Arão, que servia de condução para o povo, ou seja, né? A liderança ali através de Moisés e Arão, seu irmão, dizendo que Deus estava conduzindo o povo mesmo em meio à dificuldade, e o maná, que é a provisão, né? Que assim, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar, nem as sandálias dos seus pés vão se desgastar, né? Como aconteceu de fato e a Bíblia relata. E isso a gente traz para hoje, né, gente? Quando a gente olha para esse objeto aqui, que era o mais sagrado ali, da presença de Deus, a gente entende que a gente tem que obedecer às leis porque é o nosso melhor. Não é porque Deus quer proibir, mas porque se está escrito ali não matar e eu matar alguém, eu vou sofrer uma consequência. O cajado de Arão ali, né? Deus está conduzindo a minha e a tua vida
E o maná, Deus vai prover, você pode ficar tranquilo. Deus vai, se você confiar em Deus, não vai faltar o pão de cada dia. Enfim, e a festa veio, né? Então Davi manda celebrar uma festa lá, e aqui uma timeline para que você entenda o que que aconteceu com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Lá em 1 Samuel capítulo 4 a gente já viu isso. Então, na guerra com os filisteus, o povo não se consagrou a Deus, foi para a guerra de qualquer jeito, obviamente perderam a guerra, e aí os filisteus tomaram a arca. E aí o que que aconteceu? Quando eles pegaram a arca e levaram lá para a terra deles, eles colocaram dentro da onde? Alguém se lembra? Onde que eles colocaram a arca? Lá na terra da Filistia? Dentro do templo de Dagon, que era o deus deles, um dos deuses, né? E aí, de noite lá, a estátua caiu sozinha e tal, e a Bíblia diz que por conta da presença da arca foi derrubada a estátua lá. E aí eles começaram a ficar preocupados, porque começaram a morrer gente, começou a aparecer um monte de coisa, e aí os filisteus vão lá e, ó, vamos devolver isso. Eles falam com essas palavras, vamos devolver isso aqui. E aí no capítulo 6 eles devolvem, falam, ó, não queremos mais isso aqui, tá trazendo maldição pra gente. E aí a arca vai lá para Bet-Semes, que é uma região ali, e aí começa a dar problema lá, porque tem uns curiosos, né? Porque a Bíblia já relata que Deus tinha dito, né? Somente os levitas têm a autorização devida, né? E ainda mais lá no dia do Yom Kippur, dia do perdão, era só o sumo sacerdote que chegava perto da arca, fazia a sua expiação por todo Israel. Então tinha toda uma ordem, gente. Não era assim, vai lá qualquer um e faz. Não, Deus já tinha pré-configurado. E aí tinha uns zoiudo lá, né? A Bíblia diz assim: eles foram espiar o que tinha dentro da arca. E daí o que aconteceu? Foram fulminados. E aí a arca sai de Bet-Semes e vai para Kiriat Jearim. E ali fica na casa de um irmão chamado Abinadab. E ali a arca se instala e fica tranquilo, né? Fica lá por 20 anos. E aí, depois disso, Davi traz de volta. Mas você se lembra que enquanto eles estavam caminhando, né? O que que Davi fez? Consultou a liderança, falou: pessoal, vamos trazer a arca. E o povo aprovou. Vamos pedir a bênção do Senhor, a presença dele aqui perto. Buscaram a arca da casa de Abinadab, mas eles se esqueceram, né? Enfim, a Bíblia não dá detalhes o que é que de fato aconteceu. Mas quem era responsável pelo transporte da arca? Os levitas. E aí eles colocaram lá uma turma, né? E um deles, chamado Uzá, ele foi de boa intenção segurar a arca, né? Então, ali a partir do capítulo 13 do estudo de hoje, no verso 9, 7 em diante, diz assim: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. A festa que estavam fazendo pela presença e pela recuperação da arca. Quando chegaram na eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E sim, o Senhor feriu por ter tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. A gente já viu esse texto, porque, mais uma vez, né, Crônicas está repetindo outros textos lá de trás, e a gente já até perguntou, né, na época, você acha justo Deus fulminar o coitado do cara? Ele foi ajudar. Aí alguns falaram assim, né, não, eu acho que é injusto mesmo, coitado, o cara estava ali de boa intenção. Outras pessoas falaram, não, se tinha uma lei, se tinha uma ordem, se tinha uma regra, estava muito clara a consequência, quem encostar ali vai morrer, né? E a gente tem a liberdade de poder entender, cada um aqui, o que que você acha desse episódio. Lógico que, como humanos e compadecidos do próximo, a gente fica, né? Poxa vida, não é justo. Mas se você olhar pela obediência ao Senhor, não tem segredo, meu irmão. Se Deus pediu para você guardar os 10 mandamentos, não é 9, né? Igual o Tiago fala lá, 2 capítulo 8 a 10, não adianta guardar 9, 8, 7, é todos, né? Então a gente quer dar um jeitinho brasileiro ali para, né, usar ali, quer ser um usar ali para tentar segurar aqui, para dar um jeito, e não deu certo. Mas Davi ia para as batalhas e ele sempre consultando ao Senhor. Veja só a partir do verso 10 do capítulo 14. Davi perguntou a Deus, ele tinha uma guerra contra os filisteus. Os filisteus era sempre o karma ali, né? O calo no pé, a pedra do sapato dos israelitas. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de Israel, verso 8, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los.
Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Senhor, devo atacar os filisteus? O Senhor entregará em minhas mãos? E o Senhor respondeu: Vá, eu entregarei nas suas mãos. Então veja só. E aqui mais para baixo no verso 15: tararara, este é o sinal que Deus mandou você ir à frente do exército e fulminar lá os filisteus. Então, Davi tinha esse costume, gente. Mais uma vez, Davi foi pecador, errou, desobedeceu, mas muitas vezes ele foi muito obediente a Deus. E no capítulo 15, para a gente já ir para outra parte aqui, a arca chega então em Jerusalém, né? E aí Davi fala ali, ó, no verso 2: Então Davi diz: Ah, somente os levitas poderão carregar a arca. E aí ele entendeu, né, que o episódio com Uzá lá foi feito de uma outra forma, além do ímpeto dele, né, dele for ali tentar pegar. Beleza. E o capítulo 15, você vai, perdão, no capítulo 16, ele vai e entoa um salmo. E este salmo está escrito aqui em Crônicas, mas boa parte dele está lá no Salmo 96. Tem umas porções do Salmo 105 e 106 também. Mas muito do que está aqui, que é na minha Bíblia, tem um subtítulo chamado O Salmo de Gratidão de Davi. É, ali você vê que ele canta esse salmo lá no Salmo 96 também. Então a Bíblia ela é toda conectada, né? Tem um verso legal ali, ó. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Bendito seja Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, essa frase você vai ver muitas e muitas vezes nos Salmos. Deem graças ao Senhor, ou rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele repete muitas vezes. Se você for ver Salmos, você vai ver isso que eu estou te falando. Muito bem, Davizão vai avançando, estava tudo bem, aparentemente, as coisas tudo certo, e agora vem um ponto bem importante: a aliança com Deus. A promessa da sucessão, né, da linhagem e as vitórias. E a coisa continuava bem. E aí Davi teve uma ideia. Quero construir uma casa para Deus. Né? Ele fala ali no capítulo 17, se você tiver com a Bíblia, dê uma olhadinha junto comigo ali. O rei Davi já morava no seu palácio. Quando certo dia disse ao profeta Natã, né, devia estar lá tomando um chazinho, lá, olhando para a paisagem: Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, né, de madeira nobre, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece ali numa simples tenda. E Natã respondeu a Davi: Faz aí o que tiver no teu coração, meu irmão, pois Deus está contigo, né? Um diálogo bem franco entre eles ali. E aí Davi falou: Beleza, é isso que eu quero. Mas daí o profeta usado por Deus responde a Davi, né? No verso 4 ali, ó: Vá dizer ao meu servo Davi, Natã, que assim diz o Senhor: Não é você, né, ó, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Eu não tenho morado em nenhuma casa. Desde o dia que eu tirei Israel do Egito, nunca fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Ou seja, Deus ele é onipresente, ele está aqui no meio de nós, ele está, né, em várias partes a todo instante. Então Deus não precisa e não fica em um único lugar. Mas mesmo assim ele falou: Beleza, Davi, eu te amo, meu filho. Vamos lá, construa esse templo aí para nós aí, então, para que vocês possam me adorar. E Deus falou: Mas não é você que vai fazer, né? Olha lá, ó. Daí Deus abençoou. Veja só, se você ler o relato do capítulo 17 inteiro, ele vai dando mais ênfase, assim, sabe? Deus se agradou tanto de Davi. Ele fala ali, ó: Agora, Davi, verso 8: Eu te farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, estabelecerei o reino dele. Ou seja, ele estava carimbando Davi, dizendo assim: A minha aliança com você vai ser adiante. Tanto que chegou até Jesus, né? Então, a promessa de Deus se cumpriu. E nas batalhas, Davi sempre confiava. Mais uma vez aqui, né? Davi consultando sempre a Deus nas suas orações, as vitórias militares ali no capítulo 18, 19, ele diz assim: Que o Senhor faça o que for da sua vontade, ó Deus. Se for para eu morrer, eu vou morrer. Se for para a gente ganhar a guerra, a gente vai ganhar. Se for para perder, tá tudo bem também. Então, Davi tinha
comunhão muito profunda com Deus. E a nossos amigos filisteus ali, né? Termina ali o capítulo 20 ali, os filisteus sempre atrapalhando a vida de Israel. Agora eu vou pedir ajuda de vocês, gente, para que vocês possam pegar a Bíblia aí. E enquanto um lê um texto, o outro lê o outro. Eu vou mostrar para vocês diferenças na Bíblia. E eu vou explicar por que que tem isso. Alguém abra em Crônicas e alguém abra em 1ª e 2ª Samuel. Vamos lá, um primeiro, a pessoa aí, se puder, por favor, vou pintar a tela aqui, ó. Pega ali, ó, 1ª Crônicas 2:15, enquanto outra pessoa pega 1ª Samuel 16:10, por favor. Eu quero mostrar uma diferença nesses dois textos para vocês. Quem Dois, achar 15. 2:15, pode ler em voz alta, deixa eu ver até onde. É, só o 15 mesmo. Osem, o sexto, Davi, o sétimo. Uhum. Porém, Osem, o sexto, e Davi, o sétimo. O que que ele está falando aqui, gente? Era a história da escolha de Davi, certo? Então tem lá, Jessé, daí o profeta Samuel foi visitar ele lá, falou, vou ungir o rei de Israel, o novo rei. E aí veio Eliabe, depois Abinadab, Simeia, Natanael, Hidai, Osem e Davi. Então tá falando ali, Davi era o sétimo filho de Jessé, beleza? Agora vamos lá. A Simone escreveu aqui no chat, deixa eu ver. Estou dirigindo. Ah, tá. Achei que você tinha escrito aqui, ô. Beleza. Vamos lá. Quem que pegou aí? 1ª Samuel 16:10. O que que tá escrito lá? Quem achar vai ganhar um prêmio. 1ª Samuel 16:10. 16:10. Uhum. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: Senhor, o Senhor não escolheu nenhum destes. 11. Pode falar o 11 agora. Até metade ali. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está para ele está apacentando as ovelhas. Uhum. Beleza. Então Samuel disse a Jessé: Perfeito. Mande chamá-lo, Isso. pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Isso. Ele estava falando de Davi, né? Então vamos lá. Lembra lá, Crônicas está repetindo Samuel, beleza? Então é o texto paralelo aqui. Então, enquanto que lá em 1ª Crônicas 2:15 a gente lê o quê? Osem era o sexto e Davi era o sétimo, aqui em 1ª Samuel diz, Jessé levou Samuel os seus 7 filhos, mas o Senhor falou, não é nenhum desses. Então, ou seja, em um texto está falando que Davi era o sétimo filho, e no outro texto, Davi era o oitavo. Nesse aí que o Jorge acabou de ler. Porque já passou 7 e não é nenhum desses. E agora, Davi é o sétimo ou é o oitavo filho? É o mesmo texto. É o mesmo contexto. E aí você pode perguntar, não, então a Bíblia errou. Né? Ora fala que é o oitavo filho, a outra fala que é o sétimo. Tá, beleza, segura aí. Agora vamos lá. 1ª Crônicas 19:18. E o paralelo está em 2ª Samuel agora, não é primeira, segunda. Vamos lá, 1ª Crônicas 19:18. Vamos ler o que está lá. E quem puder já vai ver o 2ª Samuel ali, para a gente ganhar um tempo aqui. Dezenove, 18. Uhum. Porém os sírios fugiram
de Israel, e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra Aí, e ponto. 40.000 Aí, soldados. tá ótimo. Quantos mil que Davi matou? 7.000 carros de Sete guerra? mil. 7.000. Guarda esse número. 7.000. Agora vai lá, 2 Samuel 10:18. Ele vai contar a mesma história. 10, Samuel 10:18. 2 Samuel. Isso. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra Uhum. 700. E e aí? 40.000 cavaleiros. É 7.000 ou é 700? E como é que é o nome ali depois matou o comandante? Como é que é o nome do comandante aí? Leia aí. É, Sobaque também Sobaque. feriu Sobaque, Sobaque. o Segura o comandante do dedo aí e exército. volta lá no outro texto. Como é que é o nome do cara lá? Tá escrito ali no finalzinho do verso 18. Sofaque, Sofaque, tá vendo? Sofaque, Sobaque, 7.700. Não parece muito igual? Vou explicar por que que tem diferença. Com calma, depois você pode ler, né? Mas é o texto paralelo, ele vai falar certinho ali, o texto, o nome da cidade e tal. Veja só, pessoal, eu entendo o seguinte. Até lendo aquele o do Rodrigo Silva aqui, né, que eu falei para vocês aquela hora. A Bíblia, não existe o original da Bíblia. Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias, né? E ali em 1947 nós tivemos a maior evidência bíblica aí, arqueológica, que são os achados lá em Kiribet Qumran, que é os manuscritos do Mar Morto, né? Aquilo ali foi encontrado, preservado, só o livro de Esther que não foi encontrado do Antigo Testamento, né? Guardado em vasos ali. E aí foi pego os manuscritos mais antigos que nós tínhamos já em universidades, enfim, aonde se estavam preservados, e foi comparado o texto e acharam-se praticamente 100%, 90 e alguma coisa, 99%, sei lá, da similaridade. Então veja, não é porque em um texto está 700 e no outro está 7.000 que você vai pegar e rasgar a Bíblia e falar, ah, tá vendo como isso aqui não, né? Como é que Deus fala uma coisa e fala outra? O Sobaque é o Sofaque, o 700 é o 7.000, o Davi é o sétimo, o Davi é o oitavo. Só explicando o texto anterior ali, né? O do Davi. Davi tinha irmãs também. Então, no contexto lá, é a mesma história lá de Jesus, quando multiplicou pães e peixes. Alimentou cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, não era costume da sociedade e cultura hebraica contar as mulheres muitas vezes. Então, o relato bíblico, o autor, na hora de escrever, um contou Davi é o sétimo, mas ele pulou a irmã, e no outro ele dá o nome de cada um. Eliabe, Abinadab, até o sexto, não, o sétimo, Davi, então Davi era o oitavo. Né? Então são contextos, são visões que a gente precisa entender por que que um texto bíblico, quando a gente cruza, igual a gente está fazendo uma referência cruzada aqui, né? Estamos fazendo tipo uma auditoria na Bíblia, a gente está vendo que tem detalhezinhos, mas isso de nada descaracteriza o texto bíblico. Vamos para mais um aqui, ó. Você já está em Crônicas, 1 Crônicas 21:1. Vamos ver o que está escrito ali. E O depois. levantamento do censo. Isso. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Beleza. Agora vamos lá em 2 Samuel 24:1. Então, Satanás levantou, ou seja, incitou ali a Davi fazer um censo. Tá muito claro. E agora a gente já viu isso. 24, 2 Samuel 24:1. Isso. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante o censo de Israel e de Judá. Então, nós estamos lendo só o primeiro verso. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que ele está falando do mesmo texto, do mesmo contexto, Joabe, não sei o quê, todo mundo está ali na história.
Só que como é que a Bíblia fala que uma hora foi Satanás que incitou a Davi e o outro texto está dizendo que é Deus que mandou Davi? Nós já falamos sobre isso, tá? Nós já falamos sobre isso. Lá no estudo ali de 2 Samuel que a gente fez algumas semanas atrás, tá gravado o vídeo no YouTube lá. Se você quiser, você volta lá. A gente ficou alguns minutos debatendo sobre esse texto. Mas é que para você entender que, apesar de a Bíblia ter essas mínimas diferenças, ela é infalível, né? A Bíblia, William, eu creio piamente em tudo que está escrito aqui. Eu tenho uma história de vida que é minha e com Deus, que ninguém tira. E assim, gente, eu já li a Bíblia algumas vezes e assim, eu vou dizer para vocês, esses mínimos detalhes são detalhes periféricos. Você não vai encontrar assim Deus falando Filho, faça isso aqui. Daqui a pouco Deus manda ele fazer outra coisa, né? Claro que aqui é um texto completamente oposto, né? Satanás está mandando, Deus está mandando. Mas existe uma explicação teológica para isso. E você precisa entender. Então, tá escrito. Eu não vou falar agora aqui, porque nós já fizemos lá em 2 Samuel. Até para quem não viu, volta lá no vídeo no YouTube e assiste. Beleza? E por último, aqui, para a gente finalizar, 1 Crônicas 21:12 contra 2 Samuel 24:13. Vamos ver ali. Crônicas 21:12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos. Ou por 3 dias a Uhum. espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que a resposta devo dar ao que me enviou. Uhum. Muito bem. Então ele faz uma pergunta ali. E agora vamos lá para o último, que é o 2 Samuel 24:13. 24:13. 13. 24:13. Uhum. 2 Samuel 24:13. Isso. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua Quantos? terra? 7 anos de fome 7. Beleza, continua. na sua terra. 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Beleza. Aí até aí tá Decida ótimo. agora. Isso, tá ótimo. Obrigado. Se você tiver com uma versão que é a NVI, eu tenho uma versão que eu gosto que é a NVI. Você não vai encontrar diferença. Você vai estar lá no livro de 1 Crônicas 21, vai estar lá. 3 anos de fome, 3 meses. Ô, Davi, você tem que escolher por causa do pecado, você tem que escolher a sentença. Você quer 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários ou 3 dias aí de terror? Três, três, três. Beleza. Eu tô com a NVI. Eu volto aqui em 2 Samuel 24:3. Ele também diz 3 anos de fome, 3 meses fugindo e 3 dias de praga. Mas na versão Almeida e Revista, que é uma versão bem conceituada, eu não sei qual que é a tua, Jorge. Você tem lá, né, inúmeras versões. É legal você ler a Bíblia em várias versões diferentes. Tem a NTLH, tem a NVT, tem a King James, enfim, tem a Almeida Revista Corrigida, a Nova Almeida. Tem dezenas de versões no português, beleza? Mas nessa que você acabou de ler, é isso mesmo. Então você vê que um ele fala, você quer três, três ou três, no outro ele fala, você quer sete, três ou três. Mas é três ou é sete? E aí você fala, de novo a Bíblia, né? Então veja, lembra-se lá, né? São cópias de cópias de cópias. E não é igual hoje que a gente tem uma facilidade tremenda, apesar da letra feia de alguém, né? Você consegue corrigir ali com o computador alguma coisa. Então veja, gente, nada disso que eu mostrei para vocês, claro que só foi uma pincelada aqui, né? Porque um livro repete o outro. Eu quis trazer aqui essas mínimas diferenças que talvez vocês nem talvez nunca percebessem, né? Então é só para a gente entender que, apesar de ter esses paralelismos e é importante você estudar, existem essas mínimas diferenças, né? Mas que de fato elas não interferem em nada na minha e na tua salvação, na confiança em Deus, né? Mas tem esses detalhezinhos que a Bíblia ela e tem outros também, tá? Um dia se vocês quiserem eu mostro um monte aqui de um monte não, né? Vamos falar senão, pô, o cara tá achando um monte de erro na Bíblia aí. Não, não é isso. Mas assim, tem mais alguns detalhes assim, uma pontuação, um negocinho outro assim que não difere em nada, mas
né? Tem sim as suas devidas diferencinhas ali. Vamos lá. Próximo, para a gente ir avançando aqui. Primeira Crônicas 21, 22. Então ele fala do censo, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu vou deixar mais uma vez quem não assistiu voltar lá para 1 Samuel e ver porque se foi Satanás ou que Deus que pediu para Davi fazer o censo. E aí começa ali a preparação do templo, né? Então, Davi já ficando mais velho, já com a sentença ali, né? O apoio de Deus, falando: Davi, prepara o teu filho lá, que é ele que vai assumir. Começa ali a construção, vai começar a construção do templo, né? Então, eles estão preparando. Então, olha só que interessante aqui no capítulo 22, por exemplo, no verso 7. Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para honrar o nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Ou seja, Davi estava falando para Salomão, seu filho, né? Você, Davi, matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, eu não vou permitir que você construa um templo para honrar o meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, né? Teve vários, na verdade, que será um homem de paz, e eu farei com ele a paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei a paz e a tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. E aí vem ali Davi é, organizando e preparando tudo isso para que o seu filho Salomão conseguisse finalizar o sonho que Davi tinha de construir o templo a Deus, né? Então ali você vê Davi, entre os capítulos 23 a 27 aqui do Primeira Crônicas, você vai ver como Davi foi organizado e instruído por Deus, né? Ele chamou os levitas, que são ali os oficiais, os sacerdotes que ministram ali, né? E também fazem parte do cântico ali, dos corais, enfim, dos instrumentos musicais. Aí os sacerdotes, os músicos, os porteiros, os tesoureiros, né? Quem é que cuida ali das arrecadações, as divisões do exército de Israel, a liderança das tribos ali internas, os superintendentes que eram assim, como se fosse a diretoria junto com ele. Então ele organiza, gente, de uma forma muito legal aqui a partir do capítulo 23, 24, 25, 26, 27. Se obviamente você tiver com calma depois e for ler, você vai ver que ele vai instruindo todo mundo, preparando o caminho. E ali no verso do capítulo 22 ainda, verso 13, ele fala assim: Você prosperará, né? Davi falando para Salomão ali, ó. Você prosperará e se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. É a mesma frase que aparece lá em Josué, capítulo 1, verso 8 e 9 lá, né? Ser forte e corajoso, enfim. Então, Davi estava já preparando ali, ó, verso 17. Então, Davi ordenou todos os líderes de Israel que ajudassem o seu filho Salomão, né? Apesar de ele ter levantado dinheiro, ele ter preparado tudo, o filho poderia ter fazer alguma coisa errada, alguém poderia conspirar contra ele, querer tomar o reinado, como aconteceu lá, né, na divisão das 12 tribos lá, depois mais adiante com o Roboão, que foi o filho de Salomão, e Jeroboão, daí dividiu lá Reino do Norte, Reino do Sul, enfim. Então, poderia acontecer qualquer coisa. Mas aí Davi pediu com muito carinho para a liderança também. Ajudem o meu filho, né? Ajudem ele aí que ele vai. Ele é um menino jovem ainda, mas é muito inteligente. E aí vem a passada do bastão aqui, ó, o velho Davi para o jovem Salomão, a partir e no final, né, onde a gente está ali, que seria o capítulo 28 e o capítulo 29, finalizando o livro de Crônicas. Então, no capítulo de 28, na minha Bíblia, diz assim: o plano de Davi para o templo. E eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para vocês verem o capricho que ele fez e preparou antes de dele morrer. Então, no verso 1 do capítulo 28, diz assim: Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100. O que é 1.000 e 100, né? De pelotão ali de soldados, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio e os principais guerreiros e todos os soldados valentes. E Davi pôs-se em pé e disse. Então você imagina, né, Davi ali na sua cadeira de rei, todo mundo olhando para ele. Escute-me, meus irmãos e meu povo.
eu tinha no coração o propósito de construir um templo. Ele repete o que ele falou agora há pouco lá atrás, né? Para colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz plano para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. E aí, no verso 7, não, vou continuar aqui, ó. 4. No entanto, o Senhor, Deus de Israel, escolheu entre toda a minha família para ser um rei de Israel para sempre. Escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os meus filhos, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Em todos os muitos filhos que ele me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no meu trono, no trono de Israel e no reino do Senhor. E ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e serei o pai dele. E então firmarei para sempre o reino dele, se, olha só a condicionante, né? Se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Então, Salomão foi preparado para esse momento. Ele foi dedicado para esse momento. E Deus coloca lá: se ele continuar sendo um bom menino, se ele continuar sendo obediente, vai dar tudo certo para a nação e para ele vai estar tudo de bom. Mas você conhece a história de Salomão, nós já vimos, né, o que ele fez, enfim. E aí a gente sabe que não deu muito certo. Muito bem. O que mais? Leia um pouquinho alguém, por favor, senão fica só eu lendo aqui. Minha voz é meio, não é muito bonita. Vou pedir para alguém ler, por favor. Leia ali o verso 8 em diante do capítulo 29. Pode ler ali, por favor, o verso 8 e o verso 9. Primeira Crônicas 29:8. Isso. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Uhum. Muito bem. Então você vê que a obra de Deus estava sendo feita de diversas formas. Havia apoio da comunidade de Israel, havia apoio da liderança espiritual através dos levitas, dos sacerdotes, havia apoio através, né, das leis da sociedade ali de Israel, do próprio rei, do seu filho, então tudo estava dando certo. Além de que, para você fazer uma obra monumental como essa, que inclusive é lá hoje aonde é o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, de verdade, que sobrou só a parte leste, né, um pedaço do muro lá, foi tudo destruído. Porque bem profetizou Jesus, né? Não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. Então aquele templo ele foi construído algumas vezes, né? A primeira vez aí pelo nosso amigo Salomão, depois foi destruído pela invasão babilônica de Nabucodonosor, depois foi reconstruído lá, se você for ver o livro de Neemias, através da liderança de Zorobabel e de Josuá, e aí foi reconstruído o segundo templo. E esse segundo templo perdurou até adiante ali na época de Jesus, e aí veio Herodes querendo fazer reforma no templo, e agora os judeus da nossa era querem construir o terceiro templo. Mas eles não podem fazer isso. Por quê? Por que que os judeus não podem construir o terceiro templo? Alguém se lembra da história? Não sei. Primeiro, por quê? Por que que não existe o templo mais? Ou outra, melhor, outra pergunta. Por que que os judeus não sacrificam mais o cordeiro, o bode, né? Toda a lei cerimonial. Nós cristãos entendemos, lembra lá no começo de hoje aqui da conversa? Jesus, hoje é o dia que a gente lembra da morte de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo,
ficou cravado na cruz as ordenanças. Ou seja, para que é que você precisa matar um cordeiro se o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João, capítulo 1, 29, né, tem essa frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que eu vou precisar ficar sacrificando um animal se já veio o próprio Cordeiro em forma de humano e morreu? Então já começa por aí. Só que nós cristãos entendemos dessa forma. Os judeus não creem no Mashiach, não creem em Jesus, né, no Yeshua. Então eles esperam o Mashiach, eles esperam ainda o ungido de Deus, que eles não entendem que é Jesus. Então, eles não sacrificam o animal porque eles não têm o tempo para isso. Então, a lei lá no Antigo Testamento era muito claro. Você tem que fazer dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então, não existe mais esse templo. Ele foi destruído. Ah, mas por que que eles não constroem? Já que está lá em Jerusalém, é maioria judeu. Não. Ali é dominado pelos muçulmanos. Aonde tem o Domo da Rocha, né? Se você digitar no Google lá, Domo da Rocha, Jerusalém, Israel, você vai ver que aonde tem aquela cúpula dourada, que é o cartão postal da cidade, um dos cartões postais, ali é território muçulmano. Então teve a Guerra dos Seis Dias, lá em 1967, né, onde teve judeus e muçulmanos lá, eles tomaram aquele negócio e não saía de lá mais. Então, assim, você quer ver uma terceira guerra mundial? Não é Irã contra Estados Unidos, Rússia contra a Ucrânia, é muçulmanos contra cristãos para ver quem é que vai tomar conta ali daquele local. Porque o antigo templo, construído por Salomão, que a gente está vendo aqui, reconstruído por Zorobabel, depois na época de Herodes, Jesus, e o que tem lá hoje, aquilo ali, o topo que está enterrado embaixo, né, ou seria o topo do Monte Moriá, aonde o que? Abraão levou Isaac para o sacrifício, que não aconteceu, né? Então ali é um lugar extremamente sagrado, tanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos, quanto para os judeus, quanto para os armênios, né? Tem a Jerusalém é dividido em 4 bairros lá, enfim, todas as denominações ali entendem, o mundo inteiro entende que aquilo ali é o centro do universo espiritual. Então, se existisse a mínima possibilidade, certamente os judeus já teriam construído um outro templo em cima para voltarem a sacrificar a Deus em holocaustos e esperar a tão grandiosa vinda do Mashiach, do Messias, que nós já entendemos que veio há 2000 anos atrás, né? Então, esse é o contexto. É por isso que não existe sacrifício de animal pelo judeu e é por isso que não existe um novo templo lá, né? E não vai haver, segundo o entendimento nosso bíblico aqui, acabou. Jesus já falou, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser destruído. Ficou umas carcaças lá só. Mas acabou. Agora o tabernáculo, o templo, é lá na eternidade. É lá que é a morada de Deus. Tanto que Deus falou aqui, né? Eu não habito em templos, né? Enfim, a gente sabe que quando a gente vai na igreja, a gente sabe que quando a gente está em oração em casa, Deus está ali conosco. Ele é onipresente, ele está em qualquer lugar. Então você não precisa estar dentro de 4 paredes da igreja para achar que Deus está só lá. Ah, não, mas Deus está lá na igreja, eu vou lá. Não, Deus está com você no carro, quando você está tomando banho, quando você está comendo, né? Mas assim, existe a questão do que, por que que a gente vai na igreja? Para que a gente possa comungar entre irmãos, né? Diz lá em Hebreus, não deixe de comungar, né? De ter a confraternização com os irmãos dentro da igreja, porque muitos já não fazem mais isso. Então a gente tem que ir na igreja. Mas a gente vai na igreja para se encontrar com Deus? Também. Mas Deus também está aqui agora conosco, amanhã, depois, né? Mas ali a gente cria uma fantasia de que aquilo é sagrado. A igreja nossa, é algo sobrenatural. De fato é. Ali tem a presença de Deus. Vamos lá, dependendo da denominação, dependendo, né, de quem está lá com o microfone na mão, o que que ele está falando ali. Tem muita igreja também que, por favor, né, a própria Bíblia diz, né, há lobos em pele de cordeiro, uma série de coisas. Enfim, É, mas, tem até igrejas que reconstruíram, né, o Templo de Salomão com essa pegada, sim, né, de levar os irmãos lá é, eu e tive o a, pessoal fica uma loucura, né? eu tive a oportunidade, eu vou dizer o prazer de ir lá naquele lugar ali em São Paulo. É muito bonito, É, né, os minha irmãos, mãe né? foi também, minha mãe fica apaixonada, ela frequenta, né? E Uhum, ela fica assim, uma loucura que só. Ela tá querendo ir agora no final do ano de novo, mas tem que ver como é que ela fala. Realmente, é muito bonito, ela trouxe fotos e tudo assim, é muito lindo. uhum, Mas é de acordo com a Bíblia totalmente errado, né? Essa reconstrução. uhum. Deus não está pedindo isso pra gente. Deus não pediu nem para Davi, foi ele que quis.
né? Agora, se tivesse escrito em algum lugar na Bíblia, construam para mim aí um templo, beleza. Mas não é isso. Não aconteceu lá no passado. É que o ser humano, eu não vou dizer que é de má intenção, sabe, Luiz? Eu acho que tem boa intenção por trás das pessoas ali de construir. Eu só acho que não precisava ser um monumento daquela magnitude, né? Agora, é, voltando aqui para o texto, não vai haver construção do terceiro templo. Os judeus sonham com isso, mas não vai. Vai dar uma guerra ali, né? Eles não conseguem invadir aquilo ali. Assista vídeos no YouTube para você ver, pesquise lá, Domo da Rocha, visita, aí tem um monte de turista que filma lá dentro. E aí eles têm que seguir exatamente os princípios muçulmanos. Ele tem que tirar ali o sapatinho, o tênis dele, ele não pode entrar, ele tem que respeitar os horários de oração que os muçulmanos fazem de tempos em tempos durante o dia. Então, quem dominou aquela área foram os muçulmanos. Então, hoje é assim que funciona. E agora aqui, concretizando aqui, né, a nosso final da história aqui, Davi, então, encoraja o seu filho, vai lá, filhão, tá contigo, né? Lá, ó, seja forte e corajoso, quando a gente viu ali, ó, a partir do verso 10 do capítulo 28, ele diz assim, ó, veja verso 9 primeiro. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, sirva-o de todo o coração, espontaneamente, ou seja, sem interesse nenhum, né? Genuíno, né? É por Deus que você está fazendo isso aqui, não é pelas pessoas, né? Por se aparecer, assim por diante. Pois o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Por isso, né? A Luísa bem colocou ali, né? E será que, né? Não estou falando daquele templo lá, mas qualquer outro, gente. Quantas vezes você olha, assiste na televisão, vê um comentário ou outro assim, ou você talvez tenha a oportunidade de ter ido a algum lugar muitas vezes, né? Não estou comparando ninguém aqui, mas assim, gente, quão triste é as pessoas usarem o nome de Deus para fins lucrativos, né? Para usar em função de enriquecimento próprio, ou até mesmo de má intenção mesmo, sabe? De desviar o foco da essência da palavra de Deus. A Bíblia é até aberta, mas às vezes é proferida ali o contexto completamente diferente do que a Bíblia está dizendo, e aí um contexto vira um pretexto, né? Então aí vira ali uma história completamente diferente daquilo que o texto sagrado quer dizer. Por isso que a gente precisa estar em muita oração, muita. Eu mostrei para vocês, gente, eu vou afirmar que eu tenho muita dúvida. Tem hora que eu falo assim, Senhor, não pode, isso aqui não faz sentido. E a gente viu algumas coisas muito simples ali, né? Aqueles 7.700, não sei o quê. E quer dizer, assim, nenhum de nós tem capacidade de entender plenamente a Bíblia. Mesmo se a gente ficasse estudando a vida inteira, a gente não ia ter capacidade. Aí você vê a história de grandes reformadores, né? Lutero, John Hus, todos eles falam assim: olha, eu não sei nada da Bíblia, eu tô querendo aprender aqui. Então, realmente, nós somos grandes aprendizes, nós só precisamos ter a vontade. O resto, a obra, Deus faz. O Espírito Santo vai nos ajudando. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade com leitura, tem pessoas que não entendem alguns textos, tem pessoas que não têm a praticidade, talvez, do mundo moderno que a gente tem, né? Vou tirar uma dúvida. Vou tirar com o meu pastor, beleza? Acho que é isso. Vou tirar no chat GPT, não tem problema. Vai lá, usa a ferramenta também. Mas assim, tente sempre buscar a resposta em Deus, não em pessoas. Porque muitas vezes você vai encontrar alguém mal intencionado, você vai encontrar uma inteligência artificial que vai te dar uma resposta que, sem querer, ela deu uma resposta errada, porque é isso que acontece, né? Às vezes ela faz coisa errada mesmo, porque é um negócio que está se auto-aprendendo ali. Então, busque as respostas somente e unicamente em Deus. Né? E aqui, entre irmãos, a gente vai, ora, discordar de um texto, às vezes, ora, de uma doutrina, né? Talvez tenham pessoas que vão ver depois que não professam da mesma fé que a gente, mas não importa, nós somos todos irmãos. Agora, a resposta que você precisa buscar é unicamente em Deus. Né? E aí ele dá o texto ali, ó, mãos à obra. Ele fala, seja forte e mãos ao trabalho. E aí, olha que interessante, existia arquitetura naquela época. O verso 11 do capítulo 28 diz assim: Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo. Tá aqui, filho, a planta aqui, ó. Senta aí com os engenheiros da época, com os arquitetos, com os pedreiros e mãos à obra, né? Que legal você ver como tudo foi planejado, nada é do acaso. Então, quando você vai servir a Deus, irmão, irmã, não faça de qualquer jeito. Eu digo para você, eu tenho muito apreço, eu sirvo a Deus de todo o amor, de todo o coração, sem interesse próprio para nada. Mas eu não sou exemplo. Eu sou um pecador miserável, eu erro tanto que dessa semana eu errei, enfim, sou pecador tanto quanto você. Mas assim, o dia que você for fazer algo para Deus, você vai servir na igreja, você vai visitar alguém, você vai falar em nome de Deus alguma coisa,
uma única recomendação que eu te dou por experiência própria: faça de todo o teu coração. Mesmo que não saia do jeito que você quer, porque nada vai sair perfeito, faça, mas faça com amor. Não faça assim, ah, vou fazer porque estão me pedindo. Ah, vou fazer porque não tinha outro para fazer. Sabe, coisa de má vontade, assim, só para tapar buraco. Não faça isso. Você está fazendo, você não está fazendo para pessoas. Você vai aparecer ali para pessoas, você vai estar nos bastidores, talvez ajudando. As pessoas vão ver que você está ali. Mas se o teu coração não estiver ali, é melhor você falar, "Ó, irmão, eu não estou bem, né? Eu acho que eu não consigo, passa para outra pessoa. Espere uma outra oportunidade de você servir a Deus. Faça da melhor forma, né? Então, se for para fazer, como a Bíblia diz, não faça para homens, faça para Deus, tudo que você for fazer. E aí a gente vê também, por último aqui, uma baita lição de fidelidade. Olha só ali no capítulo 29, agora que é o último, dádivas para a construção do templo. Obviamente precisava de dinheiro. Deus providenciou através de Davi. E ali no verso 3 diz assim: Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que eu já tenho dado para este santo templo. Fora, o Jorge leu ali o texto e outras ofertas, né, que o povo dava. Olha só, finalzinho do verso 5 ali, ó. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas aos senhores? Ao Senhor, né? Quem está disposto a contribuir com a obra, financeiramente, inclusive, e de forma braçal? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.100 oficiais encarregados do trabalho, ofertaram espontaneamente. Não é para pagar, para participar. Não, eu quero pagar e eu quero que você coloque a plaquinha do meu nome lá para dizer que eu ajudei a fazer. Não tem interesse, gente. Nesta época, o povo estava tão alinhado com Deus, mesmo que tinham pecados, né? Mas enfim, mas estavam tão alinhados com Davi na liderança ali, prestes a ele morrer e passar o bastão, que o povo era animado. A gente viu várias vezes, o povo fazia, o povo era obediente. Salomão estava se preparando para assumir o cargo. E a Bíblia fala, eles ofertaram de forma espontânea. Ou seja, né, sem mero interesse. Por quê? Porque tudo é do Senhor, gente. Né? Eu não sei que igreja que você vai, quem está assistindo aqui depois, eu não sei se você devolve dízimo, se você devolve oferta. Isso diz respeito a você com Deus. Mas vou dizer por experiência própria. Tudo aquilo que eu entreguei, que eu devolvi ao Senhor, realmente foi por causa de bênção. Né, diferente de algumas teologias aí da prosperidade, principalmente que eu não, primeiro você vem aqui, usam palavras até meio estranhas, né? Paga o dízimo, dá o dízimo, né? Eu prefiro usar devolver o dízimo. Por quê? Eu não vou lá por interesse, eu não vou chegar lá e fazer aquilo esperando algo em troca. Muito pelo contrário, né? Quando há essa questão de devolução, dízimo, oferta, é porque Deus já nos abençoou. E aí cada um que olha para a sua vida e fala assim, realmente, eu não tenho um carro do ano, talvez. Eu não tenho assim, sei lá, 2 milhões na minha conta aplicado. Mas eu tenho saúde, cara. Porque tem gente que tem dinheiro e não tem saúde. Tem gente que suplica, que clama de dor porque não tem saúde, porque não tem um prato de comida. Basta você pegar, andar de bicicleta, de a pé, de carro na rua, você vai encontrar um monte de gente com problema, né? Então reconheça que a tua saúde, os dons e talentos que Deus deu para mim e para você, tudo provém do Senhor. Inclusive os bens materiais, o cuidado, a nossa casa, a nossa roupa, as nossas coisinhas que a gente gosta, né? Desde uma coisa simples, um nosso cantinho, um celular, uma coisinha em casa, uma coisa ou outra, Deus providencia tudo para mim e para você. Então reconheça assim como eles fizeram lá atrás. E quando você for devolver a Deus, devolva espontaneamente, acreditando que você não está ali para pagar alguma coisa ou para fazer algo em troca. É que geralmente, né, para que as pessoas às vezes pensam, mas para que você entregue o teu coração. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus precisa do teu coração. E aí Salomão é ungido e Davi morre. E aí Davi cumpre a sua missão e termina ali a frase dizendo ali no verso 14: Tudo vem de ti, Senhor. Nós apenas te devolvemos tudo que vem de tuas mãos. Aí, a partir do verso 21, Salomão é ungido. Verso 25, o Senhor exaltou muitíssimo, não foi pouco, muitíssimo Salomão em todo Israel, e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei anterior a Israel tivera. E por fim, no finalzinho, vem a morte de Davi e encerra o livro de Crônicas. E aí, agora eu passo a palavra para você,
O que é que nós aprendemos? Eu acho que é muita coisa, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho de tudo que você viu hoje ou do que você já conhece dessa história. Agora é com você. O que que a gente aprendeu? Que lições você... Porque é repetido, né? A gente já viu algumas histórias aqui. O que que você tirou de melhor para a tua vida hoje aqui desse estudo? Vamos lá. Pode falar quem quiser, se não quiser também. Vamos aí. Vamos lá. Alguém quer se manifestar? Jorge, Simone, Luiz, Alex, Maiara. Tranquilo? Então tá. Vou falar da minha parte então. Beleza? Aprendi muitas Beleza. coisas. Pode falar. Quer falar? Não, não, Não? Tá bom. não. Aprendi que Deus nos perdoa, obviamente. Você vê ali os erros de Davi, a gente já vai, né, olhando o futuro ali, o próximo estudo, Salomão, a gente sabe que ele errou também. E que quando, gente, há obediência, há paz na tua casa. Por isso que ali, né, ele falou da Arca da Aliança, ele tinha um prazer de querer louvar e servir a Deus. Então, quando a arca foi recapturada dos filisteus, ele falou: agora eu vou construir um templo e eu vou colocar a arca, que é o objeto mais sagrado, que é a presença de Deus, lá no meio do templo, e eu vou adorar a Deus em gratidão a tudo que ele fez e faz na minha vida. E ali, todas as simbologias que a gente viu, né? A obediência e Deus é muito claro e categórico, e repetidas vezes ele fala: se você, Davi, me obedecer, eu vou te abençoar. Se você, Salomão, me obedecer, eu vou te abençoar. E de novo, eu aqui aprendendo, né? Apesar de já ter visto várias vezes o texto, mas isso ficou na minha cabeça que se a gente não vai ser perfeito, gente. Você tem que entender isso. Por mais esforçado que eu e você sejamos, nós vamos errar. Só não podemos ficar lá no pecado. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, não sei se eu vou lembrar aqui, mas ele explica a diferença de pecado, iniquidade e qual que era o outro? Tipo assim, eram graus de, né? E ele explica muito interessante. Então, assim, que eu e você não estejamos lá na última, na apostasia, né? Naquilo que assim, não quero saber de Deus, né? Que a gente ainda tenha oportunidades como hoje, como outras tantas vezes de estudar a Bíblia, que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias que a gente erra, mas na certeza de que Jesus está às portas. Então, não perca a tua salvação por bobeira, sabe, por coisas deste mundo que às vezes desviam o nosso foco. Então eu clamo a Deus para que a gente, mesmo em meio a dificuldades, a gente tente ser obediente aos 10 mandamentos, né? A todas as outras ordenanças, não as antes da cruz, porque essas não precisam mais, né? O sacrifício, toda aquela cerimônia, né? O cerimonialismo que era feito ali e outras tantas, isso já não precisa. Isso Paulo já deixou muito claro para nós. Mas que tantos outros aconselhamentos, tantas outras direcionamentos que Deus coloca, sobretudo no Novo Testamento também, que a gente possa trazer essas práticas para a nossa vida. Eu sei que a vida não é fácil, gente. Eu tive uma semana um pouco difícil também. Dei uma chorada aqui, dei uma chorada ali. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu chorei de verdade, saí lágrima mesmo, porque eu sou pecador e eu espero que Deus ajude a minha vida e não vai para frente, mas tudo bem, porque Deus tem outros planos, talvez. Então, assim, a minha vida e a tua é assim, gente. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá, tem dia que nós estamos animados, né? Tem dia que a gente quer falar assim, Senhor, eu não estou muito afim de conversar, mas a ideia é que a gente não perca esse elo, né, de conexão com Deus. Como tantos, tantos exemplos perderam-se aqui, né? O povo de Israel que ficou largado lá, porque chegou uma hora que Deus falou assim, não dá mais, né? Esses caras foram tão desobedientes que eu vou ter que levar eles para uma terra distante, no caso na Babilônia, né? Então, que a gente possa, gente, mesmo em meio a dificuldades, aprender com esses exemplos que a gente viu, sermos fiéis a Deus, né? Buscarmos ser pessoas que amem a nossa família, cuide do nosso, né? Não sei se você é casado, solteiro, tem filho, enfim, mas, né? Depois de Deus, a coisa mais importante na tua vida é você com você mesmo, você cuidar de você, a sua família, né? Os seus queridos ali. Então aproveite a vida da melhor forma enquanto Deus te dá, porque a gente não sabe o dia da nossa partida. Pode ser que sejamos um daqueles que a Bíblia fala que iremos ver Jesus
né? Estaremos vivos, como Paulo fala, naquele dia, ou não, ou a gente vai estar descansando e vai ressuscitar, né? E sair lá dos túmulos, mas todos juntos iremos ao céu. É isso que importa. Então é isso que eu peço a Deus para que possa continuar nos dando forças na caminhada do dia a dia e que a gente olhe para esses exemplos e a gente aprenda e faça diferente daqueles que erraram, principalmente aqueles que erraram muito ali, né? Beleza? Algum comentário a mais? Não, Susi? tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos finalizar aqui com uma oração, pedir as bênçãos do Senhor para todos nós, tá bom? Grandioso Deus, obrigado, porque hoje nós concluímos o livro de Primeira Crônicas. É uma repetição, Senhor, já vimos muitas histórias. E tem esses detalhezinhos que eu apresentei hoje para eles aqui em relação às diferencinhas ali, mas que isso em nada descaracteriza, Senhor, o teu amor, a tua fidelidade e, sobretudo, a veracidade e a autoridade da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ao olharmos para o passado, nós podemos ter a oportunidade de fazer diferente daqueles que erraram. Nos ajuda, Senhor. Não é fácil. O mundo está aí oferecendo tantas coisas erradas para a gente, facilidades, né? Mas que depois certamente tem problemas se a gente optar por ir por caminhos que não são aqueles que o Senhor deseja. E muitas vezes, ó Deus, eu, William, não sei que caminhos que o Senhor quer que eu percorra. Eu sei que o caminho da salvação, a busca pelo Senhor todos os dias, isso eu sei. Mas nas decisões da vida, às vezes a gente não sabe, será que eu faço isso, Senhor? Será que Deus aprova o que eu estou fazendo? Será que... Enfim, são muitas dúvidas. Mas se nós pedirmos de todo o coração, talvez o Senhor não responda na hora, mas eu estou falando por experiência própria. O Senhor responde. O Senhor fala ao nosso coração, fala a nós através de pessoas, através de uma música, através da forma mais inusitada, muitas vezes. Mas na certeza de que se as respostas para as nossas vidas que nós precisamos ou queremos não estão vindo no tempo certo, que a gente possa ter calma, possa ter paciência, porque no tempo certo, assim como Deus orientou Davi, orientou Salomão, o Senhor vai me orientar e vai orientar a cada um que aqui está e os que vão assistir depois. Por isso eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, abençoa o teu povo e que juntos, Senhor, independente da denominação, da religião, nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos amados e o Senhor ama cada um de nós. E mais uma vez, para finalizarmos aqui, obrigado porque o Senhor morreu por nós. Mas a notícia boa é que o Senhor ressuscitou. E é por isso que celebra-se também a Páscoa, né? Um contexto lá do Egito, é outra situação também, mas a alegria enorme é de saber é que o Senhor reviveu, Senhor. Muito obrigado por isso. Ser com cada um de nós, abençoa o nosso final de semana, nosso sábado e cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Nos vemos então na próxima semana, segunda Crônicas. Dá uma olhadinha antes lá para ver o que que tem e a gente conversa aí na próxima semana, tá bom? Boa Um noite. abraço para Boa todos. Deus noite. abençoe. Tchau.